Hoje o Cafezinho com Cida Campos na rotatória vai abordar um tema muito importante. Contrato de união estável. Dr. Lucas Serbati vai falar com a gente sobre essa importância. O que é contrato de união estável, Dr. Lucas? Cida, é um prazer estar aqui hoje falando de amor e de contrato, porque a gente envolve casais que, em um determinado amadurecimento, resolvem consolidar essa situação civil através de um contrato de união estável. Muitas vezes, alguns casais não pretendem fazer realmente todo um processo moroso de casamento, seja no religioso, seja no civil. E a opção é a declaração, que ela pode ser feita em cartório e é pactuado alguns direitos entre essas partes. E é um procedimento muito mais célere, muito mais rápido, que atende às necessidades do casal. Doutor Lucas, se por um acaso o João, ele é casado, mas não vive mais com a atual a ex-esposa, mas não divorciou, não se separou, mas ele ainda no papel, legalmente, ele continua casado. Ele pode fazer uma união estável com outra pessoa? Cida, nossa orientação é que não. Existe um risco de poligamia e, além do que, é a questão da confusão patrimonial. Porque esse homem, ele já tem uma união anterior e que a gente chama no direito de meação, metade do patrimônio daquele casal. Se ele constitui uma nova união, seja por união estável, aí inclusive, ressaltando, a união estável tem características de comunhão parcial de bens. Então, existe uma comunicação desse patrimônio. E aí vai implicar em uma série de situações para analisar até onde estende esse patrimônio, o que vai se comunicar da primeira parceira com a segunda, o que não pode comunicar. Então, o certo é não pode. Então, atenção aí, galera, atenção, hein? Doutor Lucas, se um das partes, seja o esposo ou a esposa, eles estão morando juntos há mais de 10 anos ou 3 anos e não existe ainda a união estável. E eles precisam desse documento, até mesmo para uma aposentadoria, ou pensão alimentícia, ou, de repente, um dos dois passa por algum problema de saúde, está no hospital, ou, de repente, pode falecer. Esse contrato de união estável dá garantia, segurança, estabilidade para partes, O contrato de união estável, ele é uma prova de declaração desse casal, que declara, inclusive com informações até retroativas, um ponto positivo dessa declaração, que o casal em vida vai estar declarando que a partir de determinada data eles constituíram essa união estável. E a implicação é qual? Isso vai ajudar, por exemplo, em um pedido de demanda para INSS, reconhecimento de pensão por morte, grau de dependência, questões de herança. Por isso, a importância de buscar ao menos uma declaração de união estável. Porque a união de fato, que é tão somente a união de um casal, isso implicará lá na frente uma série de provas necessárias para você constituir essa situação. E a declaração é um meio caminho já. É a declaração desse casal, principalmente em casos que alguma dessas pessoas venha a falecer. Inclusive, uma dúvida muito comum, é a questão da pensão por morte e uniões estáveis sem declaração. E a declaração é um meio caminho. Ela te auxilia justamente a constituir essa prova para caso seja necessária. Então, isso, além de ser uma prova, é uma segurança, seja para o marido ou para a esposa. Porque, na verdade, quando não tem uma prova, nesse caso um contrato ou uma certidão de casamento, pode acontecer, você não é esposa ou você não é o esposo. E aí não tem direitos a nada. Aí é que surge um caminho muito moroso. Como provar uma união estável? Se você não tem essa declaração, você vai precisar ir até a justiça. O que às vezes você vai ter gastos com assessoria jurídica, com a movimentação do poder judiciário, que às vezes é moroso, precisa constituir provas. Essas provas são testemunhais, provas que consigam provar o quê? A continuidade dessa união. O princípio da continuidade é a peça-chave. Você vai precisar provar para a justiça a continuidade da união. Quando começou? O que vocês constituíram durante esse período? E muitas vezes existem casais, principalmente idosos, que às vezes não têm sequer fotos.
Existem relatos, inclusive, que eu tenho conhecimento, de casais que viveram durante décadas e eles não tinham sequer uma foto do casal. Então, assim, é uma situação que dificulta depois, caso um desses cônjuges vier precisar de um benefício previdenciário, você conseguir provar essa união, mesmo que ela seja de décadas. Isso é muito sério e é muito importante, porque eu tenho também o conhecimento de um casal, foi uma matéria antiga até que eu assisti, que o esposo, eles moravam mais de 30 anos, ele faleceu e a esposa não conseguiu tirar o corpo dele do IML, porque ela não tinha uma certidão de casamento, ela não tinha uma prova que, não, ele é meu esposo, aqui está o contrato de união estável, aqui está a certidão de casamento, e eles não tinham filhos. Então foi assim, muito difícil, ela teve que buscar ajuda na justiça. E aí piorou mais a situação, porque a demora para poder tirar o corpo, para enterrar, para velar o ente querido, isso também é um problema, né? É um sério problema, Cida. E agora você até me lembrou de outra situação, por exemplo, em pessoas que estão em penitenciárias. Às vezes elas têm união de fato, mas não tem uma união declarada realmente. E às vezes para uma pessoa dessa visitar o seu companheiro, sua companheira dentro de uma penitenciária, elas precisam de uma documentação, seja uma certidão de casamento ou mesmo uma declaração de união estável. Se você não tiver, visitas íntimas, elas estão impedidas. Então, olha a consequência disso. A gente tem problemas previdenciários, problemas de herança, de pensão, de visitação íntima. Então, isso mostra a necessidade que esses casais hoje precisam repensar e sim buscar a constituição de uma declaração dessa em cartório. E reconhecimento de paternidade também, né, doutor Lucas? Exatamente, também, porque muitas dessas crianças estão nascendo, tem até consta até o sobrenome do pai e da mãe, mas os pais estão numa união de fato, não estão realmente de direito. Por isso a necessidade. Os direitos precisam ser provados e constituídos, para lá na frente você não ter problemas depois. Doutor Lucas, uma observação. Quando o casal não tem uma certidão de casamento, não são casados legalmente, não tem um contrato de união estável, um dos dois está hospitalizado, com uma enfermidade grave, e aí pode acontecer o pior. Como que fica a situação dessa esposa ou deste esposo para resolver tudo dentro do hospital? Até mesmo a gente já falou aqui de uma pensão, né? Como que fica para essa pessoa resolver contas bancárias? É possível ou ela tem que buscar a justiça? Realmente uma situação muito delicada, Cida. A primeira coisa, precisa saber se essa pessoa hospitalizada, ela está consciente ou não. Se ela estiver consciente, existe a possibilidade de você ir a um cartório, fazer o pagamento de uma determinada taxa, e um notarial ir até ao hospital e pegar uma declaração dessa pessoa. O grande problema vai surgir quando essa pessoa está inconsciente, porque ela não tem como ela exprimir a manifestação de vontade dela. E aí como que você consegue fazer qualquer movimentação? É impossível. Aí realmente você vai precisar procurar a justiça e tentar justificar de alguma forma, né, provando a relação de dependência, a união estável de fato, procurar parentes e tudo mais para que possa também validar essa situação e tentar na justiça, o que às vezes é um caminho muito tortuoso e às vezes a pessoa não tem o tempo necessário. Os parentes têm que ser filho, filha, e quando não tem filho e filhas, quais são os parentes próximos? O ideal seria os filhos, que são descendentes, também os pais, os ascendentes, e em último caso, não tendo, procurar os irmãos, para que eles possam, junto desse cônjuge, validar essa união de fato, para tentar então na justiça. Mas ressalto, é uma situação muito delicada, que leva tempo e não é rápida. Por isso a necessidade hoje de se repensar essas situações e procurar sim um cartório para constituir essa união estável. Então, gente, é uma situação complicada, difícil. Então fica aqui um alerta para que você que não tem ainda a documentação como um contrato de união estável ou como um casamento, né, uma certidão de casamento, providencie o mais depressa possível. Isso não é só por causa de dinheiro, mas sim por causa de segurança, evitar problemas futuros. E lembrando, o doutor Lucas disse uma coisa muito séria, a pessoa
tem que estar consciente, não pode estar inconsciente quando ela estiver hospitalizada, porque se acaso tiver uma assinatura ou até mesmo o dedinho lá e a pessoa não estiver consciente, isso é crime, né, doutor Lucas? Exatamente, pode incidir falsidade ideológica e uma série de outros crimes. Por isso a importância dessa prevenção. E lembrando que às vezes também, Cida, as pessoas às vezes acabam tendo medo de um contrato desse, porque acha que vou perder meu patrimônio e tudo mais. Quando você vai escrever, né, redigir esse contrato de união estável, você pode estipular cláusulas. Então, assim, até de não comunicação de patrimônio e alguns outros detalhes. Então, assim, o importante é procure assessoria jurídica, justamente para planejar como vai ser esse contrato, ou mesmo procure o próprio cartório em si, para que você possa se resguardar. E em caso de ressalva da pessoa, né, seja de foro íntimo ou patrimonial, peça para constar isso nesse contrato. Mas o importante é constitua essa situação para evitar problemas futuros. Então, quem tiver interesse, é só procurar um cartório, legalizar, fazer seu contrato e ser feliz, né, doutor Lucas? Exatamente. Acho que o importante é o casal estar pareando as ideias, concordando com essa situação, convalidando ainda mais a relação amorosa e também validando de forma jurídica para que, se caso for necessário, já ter toda a documentação pronta. Olha, acompanhe o nosso portal de notícias, olhoaolho.com.br, toda a informação, todos os detalhes. Ali você vai saber o que precisa, como é feito e com a matéria completa com o Dr. Lucas Serbati. E antes de terminar, vamos tomar nosso cafezinho, né, Dr. Lucas? Com certeza, Cida, não pode faltar. Dr. Lucas, muito obrigado pela sua parceria de sempre, viu, meu amigo? Eu é que agradeço, estou à disposição para qualquer esclarecimento, tá? E espero ter contribuído para sanear um pouco das dúvidas das pessoas. Vamos lá para o cafezinho. Olho a Olho, com Cida Campos.